aí, galerinha, tudo bem com vocês? Prontinhos para mais uma aula bem bacana de matemática? Mas antes disso, nós temos aqueles recadinhos, né? Ou melhor, aquele recadinho de sempre para vocês entrarem lá, fazerem os exercícios, garantir a presença de vocês. Aonde entrar, professora? Lá no link, lá no Classroom, tá bom? Então entra lá que estão sendo preparados exercícios muito legais para vocês, tá bom, pessoal? Então, como sempre, nós retomamos aí o que nós realizamos na aula anterior. Vamos lá com a professora, acompanhem aqui. Então, aprendemos a identificar quando um polígono é convexo e não convexo. Lembra lá? Quando nós traçamos ali aquela reta de suporte ou quando nós traçamos segmentos de reta dentro do polígono e ela não sai para fora, é convexo. E quando nós traçamos um segmento aqui, certo? Por exemplo, se eu traçar dessa pontinha da estrela até a outra pontinha, ele sai para fora, então ele é não convexo. Isso que nós vamos estudar hoje também. Então, nessa aula, nós vamos continuar estudando convexo e não convexo. Belezinha? E o que nós vamos fazer na aula de hoje, pessoal? Nós vamos fazer uma dobradura e, em cima dessa dobradura, nós vamos trabalhar aí o nome dos polígonos, se ele é convexo, se ele é não convexo. Então, presta bastante atenção, a professora vai deixar aí um passo a passo para vocês, está no slide, podem acompanhar, mas quem está acompanhando ali na TV, no celular, podem acompanhando aqui comigo, beleza? Então, vamos lá? Olha só, primeiro passo, quando vamos fazer uma dobradura, nós precisamos de alguns materiais. Então, a professora já indicou aqui alguns materiais para vocês. Então, pode ser um papel sulfite, pode ser uma folhinha de caderno, essas no formato aí retangular, tá bom? Uma régua ali ou uma tesoura para a gente estar iniciando, para a gente utilizar aí num cortezinho que nós vamos fazer. Então, agora a professora vai dar um tempinho para vocês providenciarem aí rapidamente esse material para nós voltarmos para a nossa aula, beleza? Providenciar o material, a professora já providenciou o material dela, tá bom? Eu peguei uma folha sulfite, mas vocês podem pegar folhinhas coloridas também, ou a própria folhinha do caderno, tá bom, pessoal? Então aqui eu tô com essa folhinha, beleza? E por que eu fiz de azul aqui? Pra quando eu for dobrar, identificar aí pra vocês, tá bom? Que um ladinho tem ali esses risquinhos azuis e o outro ladinho tá em branco. Tá bom? Então, já peguei meu material, beleza? Então, vamos continuar aqui com a professora? O que nós temos aqui? O primeiro passo. O que nós vamos fazer aqui nesse primeiro passo? Vocês já formaram um quadrado com uma folha retangular? Já formaram ou não? Então, essa é a ideia. Nós vamos pegar a folha sulfite e vamos aí formar um quadrado. Então, vamos lá com a professora. Olha aqui, olha só.
Então, aqui nesse primeiro passo, o que a professora vai passar para vocês? Olha lá, eu vou pegar a folha, tá bom? Vocês estão com a folhinha de vocês, e eu vou dobrar ela aqui, formando um triângulo, olha só, encaixando esse ladinho aqui, nesse lado aqui, tá? Então, vou encaixar, olha lá. Realizaram isso aí, pessoal? E agora? Qual será o próximo passo? Vamos lá com a professora, olha aqui. Só que antes disso, como é uma dobradura, nós vamos aprender juntos, beleza? Então, olha lá, como podemos chamar esse polígono? Polígono que foi formado aí com a dobradura. Então, aqui nós formamos esse polígono, né, com a dobradura, certo? Beleza? Então, como que nós podemos chamar ele? Veja lá quantos lados que ele tem. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e já retorno aí para a gente continuar. Vamos lá, pessoal? Continuando aqui com a professora. Então, ele é um quadrilátero, porque ele tem ali os 4 ladinhos. A professora, né, fez aqui contornando de coloridinho. Amarelinho, vermelhinho, azulzinho e verdinho, tá bom? Então, quantos lados? 4 lados. Então, ele é um quadrilátero, beleza? Então, agora nesse passo, nós vamos pegar aquela figura lá que a gente estava. Qual figura, professora? Aquela lá. E vamos dobrar aqui, ó, esse pedacinho para recortar ele, tá bom? Mas se quiser recortar direto, também não tem problema, tá bom? Então, peguem lá o seu material, peguem a tesourinha lá, recorte ou, né, fique marcando para recortar, ou também utilize a régua. É nesse passo aí que nós utilizamos a régua, tá bom? Ou a tesoura. Então, agora a professora vai dar um tempinho aí rapidamente para vocês, tá bom? Estarem aí recortando, tá? Então, vou dar um tempo, tentem recortar, tá bom? E eu já volto aí, tá bom? Pra gente continuar. E aí, pessoal, recortaram? Como que ficou? A professora recortou aqui, olha só como é que ficou. Então, ficou lá o triângulo, né? E eu tirei essa parte fora, essa parte aqui a gente não vai usar, tá bom? Então, só continuando aqui com vocês, depois que eu recortei, né? Olha só como é que ficou, tá? Então, vamos praticar um pouquinho, porque além de aprender, além de dobrar, a gente tem que aprender, não é verdade? Então, agora eu tenho aí essa figura que foi formada quando eu cortei. Mas olha, pessoal, qual que é o nome desse polígono? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês e eu já retorno aí com a resposta.
Retomando, pessoal, essa ficou fácil, né? Então, qual que é o nome dele? Vamos lá? Olha só, ele tem 3 vértices, 1, 2, 3. Ele tem 3 ladinhos, não tem? 1, 2, 3. Então, ele é o famoso aí triângulo, que vocês já conhecem, né? Poxa, mas essa ficou fácil, né, professora? Já sabemos que esse polígono é um triângulo. E agora, ele é convexo ou não convexo? Tempinho para vocês. E aí, pessoal, conseguiram? Olha só! Acho que ele é o quê? Convexo. Olha quantos segmentos que eu coloquei lá dentro. Algum deles saiu para fora? Ou você consegue construir um segmento que saia para fora do triângulo? Né? Esse segmento tem que ser construído ali dentro, tá bom? Então, eles estão totalmente contidos, então ele é convexo, beleza? E agora, será que nós já formamos o quadrado? Eu acho que sim, não é verdade? Então, olha lá, peguem lá aquele passo da dobradura que vocês estavam, tá? E vocês vão abrir ele. Olha só, quando eu abro, eu formei um quadrado, não formei? Olha lá, tá bom? Tenho aqui o quadrado. E depois que eu formei o quadrado, o que eu tenho que fazer agora? Olha só, eu vou girar. Girar por quê, professora? Olha só. Então, eu vou girar esse quadrado, deixar ele naquele formato de pipa, sabe? Olha lá, eu tenho um formato de pipa aqui, beleza? Ah, mas por quê, professora? Agora nós vamos verificar isso no nosso próximo passo da dobradura, tá bom? Então, aqui no próximo passo da dobradura, olha só o que nós vamos fazer. Então, eu tenho lá, certo? Esse formato aqui, que é o quadrado, e deixei ele lá no formatinho de pipa, tá bom? Então, percebam que aqui nós vamos dobrar essas pontinhas. Olha só, a professora colocou em verdinho para mostrar para vocês que nós vamos dobrar essas pontinhas. Então, eu tenho ele lá, tá bom? Vou pegar as pontinhas dele, no caso aqui, ó, vou fazer assim, ó. Vou pegar as pontinhas dele, tá bom? E vou dobrar, ó. Eu dobrei aqui, olha só, certo? Para marcar. Isso é para marcar, beleza? Então, façam isso aí em casa, marquem bem, tá bom? Que isso ajuda lá no final da dobradura, beleza? Então, tempinho para vocês fazerem esse passo. Conseguiram, pessoal? Dobraram, então ela ficou dobradinha desse jeito, né? Vocês conseguiram marcar um lado. Só que agora nós vamos marcar o outro lado também. Olha que a professora já desenhou aqui como que vai ficar essas marcações, tá? Então, eu peguei essa pontinha verdinha aqui e juntei com essa. Foi o primeiro passo ali, né? Foi esse passo que nós realizamos agora. Depois, vamos abrir. Perceba que eu fiz outras bolinhas verdinhas aqui, ó.
para eu poder juntar também nesse outro lado aqui, para fazer essas duas marcações. Eu vou fazer a marcação de um maisinho, tá? Então, para isso, pessoal, olha só, acompanha aqui com a professora. Então, eu já fiz essa primeira marcação, que foi aí o que eu falei para vocês. Fiz uma marcação, tá bom? Agora, eu vou fazer outra marcação, tá? Olha lá. Então, eu já fiz uma delas, tá bom? Então, agora eu vou pegar esse pontinho aqui, o outro pontinho, para fazer a outra marcação, tá? Lembra lá que quando você marcou esse quadrado, tá? Ele vai, se você deixar ele assim, ele parece um X, ó, com as marcações. Esse preto foi a marcação da dobradura, tá? Ou assim, ele parece um sinalzinho de mais. Então, agora, a professora vai dar mais um tempinho aí para vocês fazerem esse outro passo da dobradura. Então, dobrem lá para marcar e deixar nesse formato aqui, beleza? Tempinho para vocês. Vamos lá, pessoal? Conseguiram fazer essas marcações? Então, continuando aqui com a professora, nós realizamos essas marcações e formamos ali como se fosse um sinalzinho de mais, não é verdade? Olha só, agora, no próximo passo, nós vamos juntar esses pontinhos verdes, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, olha só, eu tô lá, tá bom? Com a minha marcação, que nem eu fiz aí com vocês, tá? Agora, olha só, quando eu junto esses pontinhos aqui, olha lá, com a professora, vou pegar esse pontinho verde aqui e vou ir até o meio ali da minha marcação. Olha lá, até o meio do quadrado ali, quando eu tracei aquela reta. Olha, eu vou fazer, parece que o quê? Um diamante aqui, olha só, tá vendo? Olha só o que a professora fez. Então, eu dobrei essa pontinha aqui, tá? Lá no formato de pipa, dobrei e olha só o que eu formei, tá bom? De novo, tô lá, dobrei. Olha lá, encontrando essa pontinha, esse vértice bem lá no meio, ó. Então, ele ficou desse jeitinho, tá bom? Então, para isso, a professora, tá? Vai dar um tempinho para vocês também, tá bom? Tentem deixar aí nesse formato, tá bom? Que tá na tela. Então, um tempinho, eu já volto pra gente continuar. Conseguiram dobrar, levar essa pontinha até lá ao meio? Então, olha só, agora devemos juntar novamente esses pontinhos. Então, nós vamos pegar essa pontinha aqui e vamos levar lá para cima. Mas calma, não dobra ainda não. Olha só, você acha que a professora ia esquecer do conteúdo? Não, né, gente? A gente tem que aprender também. Então, qual que é o nome desse polígono? Contem os ladinhos dele, tá bom? E a professora vai dar um tempinho para vocês descobrirem qual que é o nome dele, tá bom? Eu já volto com a resposta.
E aí, qual que é o nome dele? Descobriram? Vamos conferir a resposta aqui com a professora? Então, eu somei todos os ladinhos, olha lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 ladinhos. Então, como que é o nome dele? Pentágono, né? Ele tem 5 ladinhos, tá bom, pessoal? Então, mais um praticando. Agora é para verificar se esse nosso pentágono, que tem ali praticamente o formato de um diamante, né? Quando a gente desenha ele, ele é convexo ou não convexo? Eis a questão, né? Então, vou dar mais um tempinho para vocês e pensem aí. Olhem para a dobradura de vocês, né? Escrevam no caderno, vejam qual é a melhor forma. Vou dar um tempinho. E aí, pessoal, conseguiram? Conseguiram identificar se ele é convexo ou não convexo? Então, vamos ver a resposta. Ele é convexo, né? Porque eu não tenho nenhum segmento ali que eu trace ele, né? Que ele esteja contido ali dentro e que ele saia algum pedacinho para fora. E também, se eu traçar aquelas linhas de suporte, pode observar que ele sempre ficará contornando esse polígono, tá? Ele não vai dividir ele, beleza? Então, agora sim nós vamos fazer aquele passo que a professora pediu para vocês esperarem um pouquinho. Então, vamos pegar novamente a nossa dobradura, tá bom? Todo mundo com a dobradura aí. E agora? Então, a gente tinha dobrado, formando lá o diamante, né? Então, agora eu vou pegar essa outra pontinha aqui, eu não vou levar até o meio, tá? Eu vou levar até lá em cima, olha só. Encaixando aqui, para eu formar exatamente essa figura aqui, tá bom? Olha só a figura que nós estamos formando. É a figura que a professora desenhou aqui também. Então, observe que ela está bem, né? Ela é a mesma figura, tá bom? Então, tentem desenhar em casa, a professora vai dar um tempinho e já retomo com a nossa dobradura, beleza? E aí, pessoal, conseguiram chegar nessa dobradura aqui? Eu fiz um triângulozinho menor aqui, né? E esse maiorzinho que cobriu ele lá, tá bom? Então, esse polígono tem quantos vértices? Quantos vértices que tem esse polígono? Ele tá desenhado aqui para vocês, tá? Tá na mão da professora e também tá desenhadinho aqui para vocês, em rosinha. Então, respondam aí em casa quantos que tem, tá bom? E a professora já retoma aí com a resposta. Vamos lá, tempinho para vocês.
E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então, vamos lá. Respondendo aqui com vocês. Olha só. Ele tem 6 vértices, não tem? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é como? Qual que é o nome dele? É hexágono, tá bom? Então, aqui nesse caso, nós temos um hexágono. Belezinha? Vamos continuar aqui com a professora? E agora, vou dar mais um tempinho para vocês refletirem aí se ele é convexo ou não convexo. Beleza? Já volto. E aí, turminha, será que ele é convexo ou não convexo? Vamos lá, observem aqui, convexo também, porque se eu traçar ali aquelas linhas de suporte, eu vou contornar ele e, não vou dividi-lo. E também traçando esses segmentos de reta, todos estão contidos dentro desse hexágono, tá bom? Ele é um hexágono regular? Não regular? Não regular, né? Porque as medidas aí estão diferentes, tá bom? Então, agora, o nosso próximo passo, para a gente construir esse coração bem bonito, o que nós vamos fazer, tá? Eu estou lá com esse passo da dobradura, tá bom? Então, exatamente esse passo aqui, tá bom? Então, agora, eu vou pegar e vou dobrar ao meio, olha só. Encontrando aqui, ó, observe essas pontinhas verdinhas para vocês se localizarem, tá? Vou dobrar ao meio, olha lá, dobrei, tá? Ó, vou ter e vou marcar ali, vou ter uma marcação aqui porque eu dobrei ao meio, tá bom? Então, tá? Depois que vocês realizarem isso, tá? Antes a professora vai dar um tempinho para a gente continuar dobrando. Mas, ó, agora é hora de vocês realizarem esse passo que a professora falou. Dobra lá ao meio. Tempinho para vocês. Dobraram, pessoal? Tem uma marcação aqui, né? Então, a marcação que foi feita foi essa aqui, ó. Agora temos essa marcação na dobradura, tá bom? Então, vamos continuar. Continuando, tá? Agora, olha só, nós temos um outro passo, tá? Dobrar, pegando essa pontinha aqui e levando lá pra cima. Calma aí que a professora vai explicar pra vocês. Por isso que é bom a gente fazer juntos. Percebam que a base aqui, ó, percebam que o lado desse triângulo aqui, tá? Ele é maior, né? Ó, esse lado aqui é maior. Então, eu tenho lá o meu triângulo aqui, essa parte maior e essa parte é menorzinha. Então, eu sempre vou deixar essa parte maiorzinha para baixo, igual tá aqui, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou pegar metade dele, eu dividi exatamente ao meio para pegar essa metade aqui, ó, e subir ela ali para cima, olha só aqui com a professora, ó. Tô subindo e nós já vamos formar um lado do coração, ó, encaixando aqui, tá? Olha lá,
De novo, professora, abre lá, ó, abriu, vou pegar esse pedacinho e vou subir ele bem ali ao meio, olha só, tá? Para formar já um pedacinho do coração, mas calma aí que a professora vai dar um tempinho para vocês também fazerem isso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, tempinho para vocês. Conseguiram, pessoal? Já dobraram? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula, tá bom? Se não conseguiu acompanhar nesse momento, tenta olhar lá no slide que a professora fez passo a passo para vocês, beleza? Então, vamos praticar mais um pouco. Olha essa figura estranha que foi formada agora. Mas que figura é essa, professora? É a figura da dobradura. A professora fez o desenho dela ali para vocês, tá bom? Então, agora, olha só. Qual é o nome desse polígono? Qual será, gente, que é o nome? Vou dar um tempinho para vocês. Contem lá todos os ladinhos que eu vou dar um tempinho, tá bom? Já volto com a resposta. Conseguiram, pessoal? Qual será que é o nome? Olha só, tem 7 lados, então é um epitágono, tá bom? Ele tem 7 ladinhos que a professora colocou aqui com essa partezinha colorida e com essa partezinha azul, os pontinhos são os vértices. Lembra que a gente, quando nós damos nome para o polígono, nós olhamos o vértice e nós olhamos os ladinhos, tá bom? E também os ângulos, mas nesse caso estamos usando os lados e os vértices, que são quantos? 7, então é um epitágono, belezinha? Então temos lá o nosso epitágono. Continuando aqui, lembra aquela perguntinha, é convexo ou não convexo? Agora eu quero ver. Respondam aí que a professora já retorna com a resposta. E aí, pessoal, vamos ver a resposta? Então, olha só, ele não é convexo. Por quê?
Perceba que eu tracei um segmento onde ele começa dentro do polígono e termina lá dentro dele também, o nosso heptágono. E ele sai esse pedacinho para fora, então essa figura ela não é convexa, tá bom? Então, ele é não convexo, beleza? Então, seguindo aqui para nossas dobraduras, foi aquele passo que a professora comentou com vocês, tá bom? Nós vamos juntar lá, nós conseguimos um lado desse coração, não é verdade? Agora, nós vamos pegar esse outro ladinho e fazer a mesma coisa. Olha só, vou pegar essa partezinha aqui de baixo e vou subir ela, olha só, encostando lá no meio, para formar aqui essa dobradura, tá? Então, de novo, professora, eu tô lá, ela estava assim, né? Depois a gente construiu o primeiro ladinho, agora o segundo ladinho. Então, eu já estou se aproximando do coração, não estou? Olha só como que ele tá, olha a carinha dele. Então, agora, a professora vai deixar um tempinho para vocês fazerem exatamente esse passo e chegar no nosso modelinho aí de coração, tá bom? Tempinho para vocês. E aí, galerinha, como que tá ficando esse coração? Ah, então vamos continuar para deixar ele bem bonito, tá bom? E aprender também, né? Principalmente. Então, vamos lá? Olha só. Então, qual que é o nome desse polígono? Então, eu já formei o meu aqui. Você formou o seu? Olha só. Mas se não conseguiu formar, você pode ver nos slides ou também observa aqui com a professora, depois você tenta fazer, tá bom? Então, veja lá. Qual que é o nome dele? Conta os ladinhos e veja, tá? Para você nomear ele, beleza? Tempinho. Descobriram o nome dele, vamos contar aqui com a professora. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é tem os 6 lados, ele é o hexágono, não é verdade? Tem os 6 ladinhos, tá bom? Mas, para continuar aprendendo um pouquinho mais, a professora vai perguntar para vocês, ele é convexo ou não convexo? Mais um tempinho.
E aí, galerinha, conseguiram verificar se ele é convexo ou não convexo? Vamos ver aqui com a professora, então. Então, vamos lá. Olha só, será que ele é convexo? Ó, eu tracei segmentos aqui, ó. Mas será que existe uma outra forma de eu traçar um segmento e ele sair ali para fora? Vamos ver? Ele não é convexo. Mas, professora, todos os segmentos estão ali dentro. Mas basta uma possibilidade que eu tire esse segmento ali, que ele passe por fora desse polígono para ele ser não convexo. E olha onde é que está essa possibilidade? Está aqui em cima do nosso coração. Ó. Então, eu traçando um segmento, que o segmento começa no polígono, ele termina no polígono, mas ele está ali para fora, então ele é não convexo. Tá bom, pessoal? Então, observe ó, que o segmento não está totalmente contido, tá bom? Ele não está totalmente contido, então ele é não convexo, beleza? Então, olha só, para finalizar a nossa dobradura, vocês vão pegar aí o coraçãozinho, tá bom? Olha só, e vamos dobrar as pontinhas deles, tá bom? Então, eu vou dobrar essa pontinha aqui, vou dobrar essa pontinha aqui, todas essas pontinhas ali de cima, olha só. Tentar dobrar do mesmo tamanho para ficar bonitinho, né? Vou dobrar aqui também, tentem caprichar aí para ficar bem legal. E olha só, vou dobrar para ele ficar, tá? Com essas dobrinhas, ficar mais parecidinho aí com o coraçãozinho, tá bom, pessoal? Então, fiz essas dobraduras, agora vou dar um tempo para vocês também, tá bom? Então, olha só, dobrando, como que ele vai ficar? Então, vou dar um tempinho para vocês dobrarem as pontinhas para a gente retomar nossa aula. Conseguiram dobrar? Como que ficou de vocês? Ah, então a professora fez aqui também, ó. Ficou certinho aqui as dobraduras, tá bom? Vocês podem utilizar outros desenhozinhos, a professora esse aqui não finalizou e esse aqui a professora estava fazendo também. Mas, tá bom? Pode usar folhinha colorida, tá? Mas vamos voltar ao nosso aprendizado, não é verdade? Então, acompanhando aqui, nós temos a nossa dobradura finalizada, né? Ó, pode ver que tá os cantinhos dobradinhos. Só que agora nós temos um outro polígono, não é verdade? Então, qual polígono que é esse? Eis um mistério. A professora vai contar aqui. Nossa, mas tem muito, né? Ai, vou precisar de um tempinho para contar. Então, vou dar esse tempinho para vocês também. Quantas? Vamos lá? Olha só, eu precisei até anotar ali, porque para contar, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, veja só. Agora nós temos 10 lados. E como que é o nome dele? Vocês lembram o nome dele? Eu tenho 10 vértices também.
Não tenho? Olha só, 1, 2, 3, ó, a professora colocou em azulzinho os vértices, também tenho 10 vértices, tá bom? Então, olha só, 10 lados, 10 vértices, nós temos o famoso aí decágono, que vocês já viram aí em aulas anteriores, tá bom? Só que num formato mais bonitinho agora, não é verdade? Então, vamos continuar aqui praticando. Esse decágono, ele é convexo ou não convexo? Eis a questão. Vou dar mais um tempinho para vocês, eu já retomo aqui com a resposta. E aí, galerinha, conseguiram descobrir esse nosso coração aqui, se ele é convexo ou não convexo? Ai, 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 vamos lá comigo então. Olha só, ele é, olha aqui, tem um segmento para fora. Se eu colocar ali um segmento, se eu traçar um segmento daqui para cá, vou colocar aqui com uma caneta para vocês. Essa canetinha aparece aí, ela fica para fora? Fica aqui, ó, pode ver que ela fica para fora, tá bom? Então, quando eu faço ali um segmento, ó, eu tenho esse pedacinho para fora, parecido com a figura anterior, né? Então, ele é não convexo. Por quê? Porque esse pedacinho aqui, ó, sim, ele sai para fora, tá bom? Então, lembre-se lá de baixar o jogo, o Matific, tá? Se divirtam lá, nas aulas a gente joga também, é bem divertido, tá? Entrem lá, joguem junto aqui na aula, depois vocês podem continuar seguindo a trilha lá, que é bem bacana, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Todos conseguiram construir o coração? Queria tanto ver esse coração de vocês, tá bom? Mas mandem eles lá para a professora. Eu tenho certeza que ela vai gostar de receber um coração de vocês, tá bom? Então, olha só, hoje nós estudamos a nomenclatura dos polígonos em relação à quantidade, lados e vértices. Classificamos os polígonos em convexos e não convexos, tá bom? E na próxima aula nós vamos continuar estudando os polígonos. Então, um até logo para vocês, tá bom? Um grande abraço da professora, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de dobradura e até mais!